Adivinha só quem tá conectado com a força de aceleração? Eu estou, e o Barry também. Tivemos ontem o último episódio de The Flash, e eu tô aqui pra fazer então um review das principais coisas importantes que aconteceram nesse episódio, e principalmente aquela ceninha pós-crédito que vai por mim, não é o que vocês estão pensando que seja. Se você realmente quer saber o que significou aquela rajada de energia laranja no céu, que se dividiu em 4 cores de raios diferentes, então fica até o final do vídeo que eu garanto que você vai gostar. Sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Fala meus queridos, sejam bem-vindos à Terra 22, mais conhecida como Legado Flash. Muito prazer, o meu nome é Léo, e nesse canal eu gravo vídeos sobre The Flash, explicando dúvidas, teorias, informações dos quadrinhos às vezes. Ontem foi o terceiro episódio da 7ª temporada de The Flash, concluindo então o arco da 6ª temporada por completo. E eu não sei vocês, mas eu devo dizer que estou muito decepcionado com este episódio. Nós tivemos 2 grandes episódios na 7ª temporada de The Flash, e pensamos que esse terceiro episódio, que seria a conclusão do arco da 6ª temporada, seria bacana demais. Eu apenas vou explicar os detalhes mais cruciais mesmo, que ficaram complicados, né? O episódio começou já com o time Flash levantando daquela surra que tinham tomado no último episódio, e o Barry pedindo pra eles socorrerem a Iris, que ela tinha tido aquele AVC. E aí depois ele pede desculpas pro time por conta de tudo que ele havia feito no último episódio, e o time fica de boa com isso, né? Fica dizendo, não, tudo bem, Barry, todo mundo já passou por isso antes, a gente é um time, a gente é uma família, nós vamos ficar unidos. O detalhe que eu mais gostei nesse começo de episódio foi o fato do Barry dizer pro Cisco que ele não tem mais a velocidade dele. E aí o Cisco falou, não se preocupa que eu vou revisar a Speed Force artificial pra você, pra fazer ela voltar a funcionar. E aí o Barry não quis, ele simplesmente falou, não, eu não quero mais me conectar com uma coisa artificial. Vocês viram no que isso transformou o Tawny, e pra mim eu não quero mais. A minha Speed Force realmente tá morta. Eu não sei vocês, mas eu gostei muito de ver isso, porque ia ser ridículo o Flash ficar usando uma Speed Force artificial na série. Porra, nos quadrinhos o cara basicamente criou a força de aceleração, um gera o outro, e ele vai ficar usando uma força de aceleração artificial na série? Não, né? Aí a gente viu que a Eva então começou a atacar os cidadãos da cidade, criando cópias espelhadas dele, né, pra criarem um exército dela, e nisso o Barry entrou no Mirrorverse, ela chamou ele pra ir lá. Pelo menos eu não vi ela arrastando ele à força pra lá. Aí eles têm uma conversinha meio pacífica, e a Eva tenta convencer o Barry a não bancar mais o herói, a desistir de tentar lutar contra ela. Ela demonstra uma certa misericórdia por eles. E o Barry simplesmente sai do Mirrorverse sem esperança, sem ter mais o que fazer, né, dizendo, bom, ela tá certa, não tem como a gente deter ela mais. Depois disso vem uma cena que quem é fã de The Flash se arrepiou até o último talo. O Harrison Wells original da antiga Terra 1, que voltou no final do último episódio, simplesmente aparece por meio de uma energia verde, e aí na hora o Barry fica tipo, olha, eu não sei quem é você, todos os Wells que eu conheço já morreram, então não vem com brincadeira pra cima de mim agora. E ele fala que todos os Wells morreram quando foram convertidos em energia pra ligar a Speed Force artificial, exceto 0,0001, que foi esse Harrison Wells. E aí ele explicou que ele voltou pela seguinte forma, o universo viu que todos os Harrison Wells acabaram morrendo de uma só vez, e pra equilibrar isso, eles trouxeram um único Harrison Wells de volta, que foi o Harrison Wells original. E caso você esteja na dúvida, sim, por alguma razão desconhecida, o universo deu pra ele um poder de saltar no tempo. Ele pode simplesmente viajar no tempo com mais facilidade até do que o próprio Barry. É só ele escolher o ano em que ele quer ir, o dia e o mês, por aí, e aí ele se desmaterializa no nosso tempo e rematerializa naquele tempo dele. Que personagem incrível! E o Harrison Wells original é basicamente a mesma duplicata do Harrison Wells da Terra 2. Quase a mesma pessoa. A única diferença é que o Harrison Wells da Terra 2 é um pouco mais arrogante. E o Harrison Wells original é mais carismático, é mais simpático, é mais amoroso. E aí o Barry fala pra ele que ele sempre quis conhecer ele com uma cara de felicidade. E quando ele vai se apresentar, o Harrison Wells já fala que já sabia quem ele era, o que é uma coisa muito bacana. E o Harrison Wells deixa claro que todos os Wells que morreram deixaram memórias, lembranças e uma marca dentro dele. Ele tem os sentimentos e as lembranças de cada Wells que já existiu no time Flash, por assim dizer. E aí ele fala uma coisa incrível, seja qual for o problema que você estiver passando, por favor, deixe eu te ajudar.
porque é o que os Wells iam querer que eu fizesse. Eu não sei vocês não, mas escorreu um suor hétero aqui do meu olho nessa hora, sabe? Aí ele fala uma coisa muito bacana pro Barry, né, que é toda aquela questão de que um verdadeiro herói, como Paragon do amor, não vence as pessoas com o poder da velocidade, mas vence as pessoas com o poder do amor, e que o Barry tinha que correr para o amor dele, né, que no caso era a Iris. E aí vamos falar um pouquinho agora dessa cena do Barry e da Iris com muita calma, porque isso deu um nó enorme na cabeça da gente. O Barry conversando com ela enquanto ela tava meio que deitada naquela cama no laboratório, e aí ele fala, volte pra mim por favor, e quando ele encosta nela, acontece aquela mesma passagem de energia que a Iris fez com ele na primeira temporada, quando o Barry estava em coma. Misteriosamente, depois disso, o Barry supôs que a Iris seria a chave para trazer a força de aceleração de volta. E quando todo mundo fala que a força de aceleração tinha acabado, tinha morrido, o Harrison Wells original, ele diz que isso aí não é possível, que tecnicamente falando, ou melhor, teoricamente falando, a força de aceleração é além do espaço e tempo, e ela não pode desaparecer desse jeito. E aí, simplesmente, depois de não sei quantos episódios afirmando que ela tinha morrido, o Cisco concorda com o Harrison Wells dizendo que teoricamente ela não morreu. O roteiro já começou a me incomodar um pouquinho aí. Aí o Barry tenta explicar que a Iris é a chave pra trazer a força de aceleração de volta. E aí o Barry mistura um monte de coisa no assunto. Vamos repassar o que ele falou. Primeiro ele falou que o amor que ele tem pela Iris, pelo fato de ser o Paragon do amor, era tão forte quanto o raio que atingiu ele há 7 anos atrás. Nós entendemos que a série quis botar um drama no romance deles aí, puxou bem pra esse lado. E o fato também da Iris já ter sido uma velocista pelos poderes dele. E aí a Caitlyn concorda com isso, ressaltando que a filha deles tinha raios roxos e raios amarelos. E aí eu não preciso nem dizer o quanto que eu surtei nessa cena, porque não fez o menor sentido nada disso. Eu entendi perfeitamente o que aconteceu. Eu tô dizendo que não fez sentido nenhum o que foi dito. Aí ele usa o exemplo de quando a Iris foi velocista. Isso não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu. A Iris virou velocista não por ter uma conexão de amor com o Barry. A Iris virou velocista na 4ª temporada porque aquele meta-humano que passa os poderes de uma pessoa pra outra acidentalmente passou a conexão que o Barry tinha com a força de aceleração pra Iris. Ah, Léo, mas talvez depois disso a Iris possa ter ficado um pouco ligada na força de aceleração por conta do Barry, já que ela teve acesso a isso. Isso não tem como, pessoal, porque o meta-humano devolveu os poderes pro Barry depois. Isso não tem o menor sentido. A Iris não ficou conectada com a força de aceleração naquele episódio mais depois disso. Isso com certeza foi um furo de lógica, não é nem de roteiro, é furo de roteiro, de lógica, de tudo. Aí a Caitlyn ainda ressalta que a filha deles tinha raios roxos e raios amarelos, sendo que a gente sabe muito bem que a coloração dos raios da Nora West Allen, que é roxa e amarelo, não tem nada a ver com parentesco de DNA. Até porque a gente sabe que o Homem Acelerado, que era da antiga Terra 36, que também tinha raios roxos, e ele não tinha nenhum parentesco com a Iris. E a gente sabe muito bem que a cor do raio do Barry é laranja e a cor do raio da Nora é amarela, então não tem nada a ver de parentesco nessa história. Eu acho que eles tentaram emendar uma coisa com a outra, mas saiu uma coisa completamente cuspida. Mas não é que a Iris estava conectada com a força de aceleração no lugar do Barry, não é que ela era uma velocista que ela podia correr e ia sair raios laranjas ou raios roxos. A Iris estava com a força de aceleração dentro dela por inteiro. Ora, de verdade, eu não quero me prolongar nesse assunto pro vídeo não ficar gigante, mas pelo amor de Deus, velho, que roteiro terrível desse episódio. Eu acho que eles não podiam ter escolhido uma explicação pior pra dar do que pra isso. Aí o Harrison Wells, então, disse que ia ajudar eles a usar a tecnologia que ia criar a força de aceleração artificial para canalizar toda a energia da força de aceleração que estava dentro da Iris para fora naquela máquina, para ela ser jogada lá de volta no espaço. Aí a gente vê lá então o time Flash reunido e a Iris aparecendo lá e segurando naquela esfera. E começa a sair um monte de energia laranja da mão dela, e essa energia toda se canaliza dentro daquela esfera grande que era a máquina da Speed Force artificial. Então, caso tenha ficado na dúvida, aquela força de aceleração que a Iris carregou naquela máquina era a Speed Force orgânica mesmo. E aí depois a gente viu o Barry correndo e lembrando de uns pensamentos, de umas memórias felizes
felizes, cheias de amor, de amizade. Por que o Barry simplesmente, depois que a Iris canalizou energia lá dentro da máquina, o Barry não saiu correndo pra fora do Star Labs pra um raio laranja atingir o Barry no meio da rua e ele voltar como Flash? E a gente viu uma grande diferença da Speed Force artificial pra Speed Force orgânica. Na Speed Force artificial, a gente viu duas colorações de raios atingindo o Barry, que era amarelo e azul, que não são nem de longe a coloração que ele usa. E aí agora com a Speed Force orgânica a gente viu o raio laranja atingindo ele, o que eu achei bonitinho, vamos ser sinceros. E aí a gente viu o Barry recuperando totalmente a velocidade dele. Ah, eu nem preciso comentar esse detalhezinho de que o Harrison Wells estava encarando alguma coisa ou alguém, e eu estimo que talvez fosse as outras forças cósmicas do universo. Espero que futuramente a CW tire essa dúvida da gente. E aí o time Flash foi lá confrontar a Eva, só que o Barry, mesmo com a velocidade dele de volta, a velocidade total que ele tava pelo menos antes da crise, ele não era páreo para Eva, porque os fótons espelhados da Eva se movem na velocidade da luz. E o próprio Harrison Wells afirmou, a Eva é mais rápida que o Barry nesse caso. Então o Barry começou a correr lá, o time Flash começou a lutar com a Eva, e eu vou ser sincero, os efeitos de velocidade do Barry nessa temporada estão muito ruins, na minha opinião. Eu sinto muito falta do CGI antigo da segunda, terceira e quarta temporada. Deixa aí nos comentários se vocês concordam comigo ou não. Mas aí a gente viu uma cena muito bacana que o Barry soltou duas rajadas de energia do raio dele laranja nos fótons de luz da Eva. Um pouco parecido com o que o Tawny fez na quinta temporada, torturando aquele cara da prisão que dava choques nele, né? Mas não adianta nada botar uma cena de ação bonita como eles fizeram se o resto do episódio é decepcionante. E pra variar, eles derrotaram a Eva com discurso motivacional. A Iris derrotou a Eva com discurso motivacional, né? Eu não acho que foi ruim isso, mas podia ter sido bem melhor. Agora, pelo amor de Deus, a Eva não ser forte o bastante pra destruir todas as cópias espelhadas e eles terem que ficar de mãos dadas na calçada pra conseguir isso, só me faz pensar o quanto que o roteiro tá com falta de criatividade e tá sendo mal aproveitado nessa temporada. E pra variar, o time Flash simplesmente perdoou a Eva, tanto que a Iris e o Barry ainda falaram boa sorte pra ela, e ela voltou pro Mirrorverse para começar do zero. Ah, não vamos esquecer de falar da Sue e do Ralph. Eles tiveram que deformar por completo o rosto do Ralph para poder trocar de ator. E aí tem mais um furo de roteiro, viu, pessoal? Porque o Ralph, basicamente, ele é imortal. O corpo dele não se deterioriza com qualquer coisa. Então uma explosão ter deformado o rosto dele deve ter sido uma explosão com alguma substância específica, né? Ele provavelmente já vai voltar como outro ator. Vai acontecer alguma coisa que ele não vai conseguir retomar a aparência dele antes. E só deixando claro, tá? Que eu não achei forçado a força de aceleração tá dentro da Iris. Eu achei forçado a força de aceleração tá dentro de uma pessoa. Agora que eu acho que eu já expliquei tudo que foi relevante, vamos falar da cena pós-crédito. A gente viu que depois que a Iris soltou aquela rajada de energia laranja e ela subiu pro teto do Star Labs, aquela rajada de energia laranja foi até o céu e se dividiu em 4 cores de raios diferentes: amarelo, azul, vermelho e verde. Eu sei que muita gente pode ter pensado que aquilo significou que vão vir velocistas de raios vermelhos, amarelos, azuis, verdes, que a gente nunca viu um velocista de raio verde na série. Aquilo, na verdade, foram as outras forças do universo. Pelo visto, não era só a força de aceleração que estava dentro da Iris. Todas as outras forças estavam dentro da Iris e ela conseguiu libertar todas permanentemente. Tem uma outra teoria também, porque assim como nos quadrinhos, essas outras forças, elas não têm uma liberdade igual a força de aceleração tem, porque elas são aprisionadas, não é qualquer um que tem acesso a elas. Tanto que nos quadrinhos, o Hunter Zolomon meio que conseguiu enganar o Barry Allen, ele libertou essas outras forças para que o Hunter Zolomon pudesse estudar elas. E vocês ficaram na curiosidade para saber o que cada raio significa, o que cada cor representa, então agora eu vou explicar para vocês quais são essas forças. Vamos começar com a Sage Force, que ela é representada pelos raios azuis. Durante o seu tempo no século 25, Hunter Zolomon estudou os livros de história e lá descobriu que a força de aceleração não era as únicas forças cósmicas no multiverso. Essas outras forças estavam adormecidas devido a uma barreira de força. O Zul manipulou o Barry Allen e o Wally West para correr rápido o suficiente para quebrar essa barreira, o que permitiu que o Hunter Zolomon explorasse as forças sábias e a força da força. Provavelmente essas forças estavam adormecidas e na série foi pelo visto a Iris que rompeu isso. A Sage Force aumenta a inteligência de seus representantes para níveis de super gênio, como concede poderes psíquicos, telepatia e telecinésia. Será que o Barry também estava conectado com isso daí no último episódio? E será que o Devon se conectou com isso? Ou talvez a Cecile?
porque basicamente eles tinham poderes semelhantes a isso. Só falta me dizer agora que o Grodd estava conectado com essa força desde o início. Vamos falar agora da Steel Force, que ela é representada pelos raios verdes. É uma força cósmica baseada em torno da entropia e da inércia. Permite que qualquer um que a use negue o movimento. Totalmente oposto à força de aceleração, né? A Steel Force pode ser usada para desacelerar ou mesmo interromper o envelhecimento do representante. Ou seja, aquele meta-humano que a gente viu nas primeiras temporadas, que era o Tartaruga, ele basicamente foi uma clara referência a isso. A Strange Force, também representada por raios vermelhos, é uma força cósmica baseada na gravidade e na força do movimento. Obtém resistência e durabilidade radicalmente aprimorada. Faz com que a Terra se mova a seu pedido. Como a força de aceleração normalmente vem do céu, a força da força concentra-se no solo e na própria Terra. Resumindo, o hospedeiro essencialmente aprende como mudar e alternar aspectos de si mesmo. Eu decidi já explicar nesse vídeo logo pra vocês sobre essas outras forças, porque muita gente pensou que tudo aquilo era força de aceleração, que aquele raio vermelho era a força de aceleração negativa, que o raio verde era uma coisa nova, que o raio azul era do Zoom, que o raio amarelo era do Wally, mas lá não tinha o raio laranja que era do Flash. Somente nesse caso que a força de aceleração é representada pelo raio amarelo. Bom, meus amores, eu acho que esse foi o vídeo de hoje. Se tiver qualquer dúvida, vai lá no Legado The Flash e manda sua dúvida pra gente, ou também deixa nos comentários aqui do canal que eu vou estar respondendo a qualquer um. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, porque esse é meu único intuito aqui pra vocês. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo!